que a gente está falando do tráfico é algo que se estabelece de uma maneira muito clara. E por que eu falo na eternidade? Um menino pobre desse aí, foram mortos nessa operação, por exemplo, que já estavam ali caminhando para o crime, ou estavam dentro do crime, ou fazendo pequenas funções do crime. Ele olha para a favela desde muito pequeno, pequenininho lá, 3 aninhos andando e tal. Ele olha e vê um menino igual a ele, com muito poder e muito dinheiro. Igual a ele no sentido de ser pobre, da mesma origem, preto, igual. Ele olha e se inspira muito mais do que quando ele olha para cá, para fora. Porque quando ele olha para fora, ele vê uma base diferente de sociedade. Ele vê uma sociedade que ele vai ser rejeitado e vai ser o tempo inteiro, vai ter vários muros na frente dele o tempo inteiro. Ele não entende que sociedade é essa. Ele nem entende, ele exatamente. Entende que é isso. Não entende. Fora. É totalmente fora do lugar dele. Não é uma vida. Né? Aquilo que o ser humano não vive, ele não entende. Ele não percebe aquilo. Ele não entende, ele vive numa constante guerra. Ele não vai, cara. Ele se age como um bicho acuado, né? Como aqui, às vezes a gente vê aqui no centro, né, onde nós estamos aqui no estúdio. Já teve uma certa vez que você vê que essas crianças que vêm engraxar, né, que já estão tomadas de uma agressividade, assim, que às vezes, certa vez, eu quase que tive que pegar uma cadeira para me defender, cara, porque foram chegando para cima de mim, os garotos de 7, 8 anos, cara. E assim, depois desse fato, né, que tem uns 5 anos atrás, eu já ouvi aqui várias vezes, ele está crescendo, sabe? E assim eu fico assim pensando, o que esse moleque, o que esse garoto vai ser, cara? Com aquela agressividade de 5 anos atrás, ele está ganhando corpo, né? E assim, não tem oportunidade, ele não entende essa sociedade que ele está até aqui, né? Fica orbitando, tentando tirar dinheiro, aí já começa a ver uma facilidade, ver o uso da violência, né? Que Sim. É a linguagem, cara, que eles têm. E essa praga não é quebrada, essa cultura, né, não é quebrada da violência no tráfico. Eu tive um amigo que ele ficou um tempo na Índia, né? E a Índia tem aqueles lugares bolsões de miséria, né? Bombainha, como o Rio de Janeiro, áreas pobres e tal. E ele fala assim, pô, mas e lá as favelas? Não, lá é tranquilo, tem violência? Tem, mas a violência é outra parada. São os caras mais malandros, né? Era tipo os bicheiros de antigamente, aqueles caras que dominavam na ideia e na imposição. E ele falou assim, cara, e lá o poder desses caras tem. Quando tem uma favela que há um interesse financeiro, imobiliário, esse cara ele vai lá, ganha o dinheiro dos caras que tem a grana da incorporadora e vai tirando lá. O povo é pacífico, não tem violência, assim, lá não é armado, não tem essa coisa. O malfeitor lá é um cara, um bicheiro mais mal-humorado, né, assim, que impõe, e ele que consegue, é usado pela galera da grana, que quer limpar uma área, lá acaba uma favela. Na Índia, quando eles querem ali, eles vão lá, o Estado vai, desapropria, tira, rearruma, né, em outro lugar e acaba. Solução? Tem. Né, essa coisa de acabar, mas quando tu vai acabar com algo que é glamorizado? Como a gente vai acabar com algo que tem uma cultura, já que já apartou as favelas da sociedade? Sim. Pista, Sim. Asfalto, morro. Isso é terrível, isso dói demais, cara. E ao mesmo tempo isso é uma realidade. É isso. Acho que no nosso corte dá para fazer 2 desse aqui, então já ficou longo, mas merecia, porque como o Luiz falou, era melhor suprimir um assunto e aprofundar esse, porque esse assunto é um assunto que bate a nossa porta. Sim. Esse assunto está batendo. É a nossa realidade. É o que a gente tem. Não dá para a gente negar isso. Não dá para imaginar que alguém está isento dessa responsabilidade, no mínimo, responsabilidade intelectual. No mínimo. Então, todos nós somos colaboradores na medida em que a gente não se debruçar sobre isso. Isso aí bate na nossa alma. Na cultura do fica em casa para sempre, aí não vai bater. Porque a gente vai estar dentro do condomínio, os caras vão estar sofrendo, morrendo lá na rua. Mas como quantos dias já temos de pandemia aí? 400? Eu fiquei só 2 em casa. Então eu vi isso crescer assustadoramente nesse período também. Assustadoramente. O que está acontecendo é um exponencial, é uma espiral da miséria, espiral da dificuldade e da violência, graças a tudo que a gente tem plantado e debatido aqui. Então, a gente pelo menos não pode ser cúmplice. E a gente está assumindo o nosso papel de não cúmplices aqui, avaliando todos os lados em que todos são vítimas e todos são certos mesmo. Sim, é difícil.
É uma área bem cinzenta, né? Não tem preto e branco nessa Não, história. errei, pô. Cinzento. Esse é o grande detalhe. Esse assunto me incomodou bastante pelas reações mesmo. As reações me deixaram bem, não surpreso, mas bem chateado Pô, por ser tão que lixo. extremo, por ser ou policial, ou defende o bandido, ou é uma coisa ou outra. Porque o bandido em si, já formado, já pega um fuzil, que já metralha policial eventualmente, que já assassina, que já trafica, que já rouba, estupra, mata e faz o diabo a quatro dentro da comunidade, esse cara não tem outro caminho que não seja realmente morrer. Seja por guerra de facção, ele vai morrer. Faz parte da cultura. A nossa luta faz parte da cultura. Então não me interessa, sinceramente, lamento, nunca é legal a morte, mas não me interessa muito esse sujeito, porque esse sujeito, e isso é um fato, ele faz parte de um fracasso civilizacional. A gente perdeu esse cara. Esse cara já era, ele vai morrer em algum momento. Qualquer lugar do mundo, esse garoto que mora em qualquer lugar do mundo civilizado, foi bom você usar o termo. Eu esqueci, eu ia botar isso aqui. Qualquer lugar do mundo civilizado, um garoto desse, parrudo, fortão, estaria fazendo música, estaria Outra coisa. numa indústria. Aqui não tem nem música, nem arte, nem indústria, nem nada. A gente sequestrou todas as possibilidades. As nossas, também. A gente, é só você ver que a gente não está nesse patamar social, a gente não veio desse patamar, mas é só você ver o entorno nosso, quanto de gente do nosso patamar também sucumbiu para isso. É muita. Todas as artes, todas as situações de lazer, todas as possibilidades de lazer, elas foram sequestradas por um elitismo. O futebol, por exemplo, o que é o futebol? O futebol é só milionário. Não existe futebol amador. Não existe confronto, até existem, mas pequenas coisas, confronto de favelas, enfim. Mas é muito pouco para imensidão de possibilidades. A música, a gente elitiza tudo. Tudo é muito dinheiro, tudo tem que... indústria... Tem que ter investimento. Tem que ter investimento, tem que ter grana, gravadora. Não tem nada barato, não tem nada que o cara possa fazer simplesmente por fazer. As coisas estão aí para serem feitas. Elas não estão aí só para dar dinheiro. A vida não é só isso. A vida... É muito importante você construir uma sociedade, porque não adianta você ter dinheiro e ficar encastelado. A gente até discutiu outro dia, eu e Marcelo, a respeito disso, discutiu no sentido de até concordar, os dois usando argumentos diferentes. Um sujeito que compra uma casa linda em Copacabana, incrível, de frente para o mar, pagou caro, pagou muito caro, muito acima do que precisava, porque ele vai sair e vai ter um menino ali para roubar ele, porque está sendo, enfim, é a única alternativa em muitos casos. Alguns têm o sangue ruim mesmo, mas outros é a única coisa que sobrou e é o que ele vai fazer porque nós abandonamos. Então o que eu estava falando agora na intervenção anterior era, não adianta batalhar por esse cara que já está com 25 anos, já está com um fuzil na mão, esse já era, esse vai morrer de algum jeito na batalha com a polícia, assaltando, perdendo a boca dele, enfim, vai morrer. A gente tem que lutar pelo menino que tem 10 anos, que está olhando para um cara do tráfico com um fuzil na mão e está olhando, caramba, isso é poder. Aqui eu tenho chance, porque lá eu vou no mercado, o segurança dá tapa na minha cabeça porque acha que eu vou roubar. Esse menino tá olhando para cá com um olhar de esperança, olhando para cá, que eu digo é o tráfico. Tá olhando para cá com o tráfico e para cá, que é o mundo aqui do asfalto, ele tá olhando sendo discriminado, sendo humilhado, sendo achincalhado, então é óbvio que ele vai responder. Ele vai responder, lamentavelmente, contra nós. Ele não vai responder a ponto de montar um partido político e vai se eleger para mudar a sociedade. Não, ele vai responder contra a gente, assaltando, é a revolta. Porque nós somos integrantes dessa sociedade que oprime, que separa. Então a gente precisa lutar por esses meninos, por esses moleques. E lamentavelmente eu vejo um discurso muito raso. Muito raso. É claro que o político faz parte, né? Ele escolhe um lado, vai lá, é mais fácil, ganha voto, precisa de voto, né? Então é outra história. Mas a gente precisa... Até no ponto de vista conservador, a gente tem que... E o conservador, que é muito ligado, inclusive tem uma defesa ferrenha e fundamental do cristianismo, a gente precisa pensar também no próximo, no outro aqui, que está nesse mundo paralelo que a gente está ignorando, tentar trazer... Aliás, as igrejas fazem um ótimo trabalho nas comunidades, porque conseguem trazer algum sentimento ali de pertencimento mínimo, que...
consegue afastar do tráfico, embora tenha outras situações que vai ter o pastor picareta ali no meio, que vai ser social, o tráfico, isso acontece. Enfim, é uma sociedade cheia de canalhas, nós somos, né? Lamentavelmente, então tudo é muito difícil. Quando você vai tentar romantizar qualquer instituição, qualquer coisa, imediatamente seu cérebro fala pra você, não, para de falar esse argumento, porque na verdade vai ter um cara picareta ali que vai mudar tudo. Enfim, é o Rio de Janeiro, e a gente tem que reconhecer, Marcelo falou muito bem, concordo 100%, fracasso civilizacional. Não tem jeito. Isso é um fracasso nosso e é muito difícil de resolver. Porque tudo parte do pensamento social. A gente não quer saber daqueles meninos. A gente só quer que eles morram. Você sabe, Marcelo, que tem e a gente comemora. A página 2 do Globo, não sei se é mais assim, eu parei de assinar há um tempo, mas ela era a que eu lia. A página 2 do Globo, a página... Antigamente chamava de contracapa, né? A página 2. É a página 2. Ela tinha logo no teto tinha assim, conte-me algo que eu não sei, era o nome da coluna. Então eles entrevistavam alguém, normalmente brasileiro, que vinha trazendo alguma coisa que não era senso comum. Eu lembro de um brasileiro um cara que tem um trabalho incrível em Amsterdã e tal, um cara muito bom. Aí ele fala assim, o Brasil está muito atrasado, porque o Brasil, o valor ainda é dinheiro. Isso é o segredo da sociedade, da diferença da sociedade brasileira, que está com delay time aí de 50 anos, para uma sociedade evoluída, como a gente tem aqui na Holanda, como tem em outros lugares. Porque o Brasil ele se espelhou numa sociedade que é boa, que é americana. Então, o que acontece? Ele fala assim, quanto é que custa uma Ferrari? O sonho de um brasileiro com grana é comprar uma Ferrari. Sim. Comprar um Porsche, comprar... Tanto que, no nosso ramo do trade esportivo, os caras que querem gerar autoridade, eles botam um carrão. Ele falou assim, aqui na Holanda, bicho, não, isso é ridículo. Tem valor nenhum. É ridículo. Valor aqui é a bicicleta. O valor é o bem comum. O cara falou assim, eu nunca mais me esqueci disso, esse cara escreveu, ninguém deu bola, o cara ficou lá, mas eu recortei, eu tenho na minha casa. Todo dia eu olho para aquilo e falo assim, não, valor nenhum, a Ferrari lá, zero. Ninguém que sonha, ninguém acorda. E vou só rapidinho, que a gente está com vários cortes aqui, dá para fazer, porque a gente derivou legal, que é o seguinte, um chinólogo, um especialista em China, um garoto que eu investi, ele falou um negócio sensacional, ele falou assim, cara, existe uma grande diferença entre um jovem adolescente chinês e um jovem adolescente brasileiro. O sonho do jovem adolescente brasileiro é montar um canal no YouTube. Um jovem adolescente chinês, o sonho dele é ser cosmonauta, meu irmão. É desbravar o desconhecido, é estudar para ir à Lua, para ir a Marte. Então, é óbvio que ele não vai ser. Mas o meio do caminho dele vai ser muito maior do que o meio do caminho nosso. Claro. Fala sobre isso aí. Mira na Lua que vai acertar uma estrela, pelo menos, né? Agora, quando você está mirando tão baixo, né, cara? É sensacional isso, cara. Mas, assim, essa situação toda aí, né, que a gente acabou de conversar aqui, ela tem que passar também por uma questão, assim, dessa cultura, né, da nossa sociedade, né, que ela é baseada muito nessa questão do egoísmo, né? Assim, o latino-americano ele é muito egoísta, assim, no sentido estatisticamente, né, os países latino-americanos, né, eles são mais corruptos, porque é onde há a preponderância do individualismo, Sim. do meu bem-estar, que se dane. E aqui no Brasil há um negócio tão sórdido que, assim, se eu sei que você, por exemplo, Marcelo, entrou numa bocada, o cara tá que nem um foguete, tá morando numa cobertura, comprou uma casa em Búzios, tá dando churrasco todo final de semana, eu sei que tá na parada errada e eu vou frequentar o churrasco, eu vou estar colado com ele, eu vou ligar pro Marcelo para me adiantar. Caso ele não seja preso, ele vai ser útil para mim. Aqui no Brasil, a gente só vai te recriminar, o amigo corrupto, ou o amigo que está se enriquecendo de uma forma ilícita, só quando ele roda. Quando ele é preso, aparece no jornal, aí ele vira o leproso, né? A figura que surge, a figura do leproso. Tão comum no meio público, né? Quando o cara ele vem para mim, ele é denunciado, ele vira leproso, não é mais meu amigo, Marcelo, nem quero, safado, né? Finge que não conhece. Então, essa coisa é sórdida que a gente tem na nossa sociedade. Sim. A gente chega até o ponto de, pô, coitado do Marcelo, né, cara? Pô, foi preso agora,
tomaram aquela casa de Búzios, aquela Ferrari dele, que tanto ele suou, né? Sonhou tanto com aquela Ferrari, perdeu até a Ferrari, bloquearam tudo. A gente consegue ter pena do cara. A gente não consegue ver o global, o mal que ele faz para a sociedade. A gente não consegue. A gente despreza o bem comum. E essa coisa que ele falou, na Europa, você vê claramente, cara, que você, tanto é que o valor das coisas, o teu salário permite você comprar um celular, né? Você compra as coisas porque é útil. Ou chega aqui no Brasil, já é o contrário, é coisa do status, onde chega ao cúmulo de a gente ver anos atrás o presidente da Honda, ao ser questionado por que os carros da Honda no Brasil são dobro, triplo do preço na América. Na América, o Honda é um carro de universitário, um carro de uma pessoa que está iniciando uma vida profissional, e aquele carro ali é um carro low cost, né, de baixo preço. Mas quando chega no Brasil, uau! Aí o presidente, não, na verdade, a razão é que aqui o pessoal acha que isso aqui, né, o status que carrega um carro da Honda, o mercado paga o preço que a gente bota. Agrega valor ao produto. Porque essa visão tosca, essa vaidade agrega. Essa visão individualista e assim, totalmente aversa ao coletivismo, né, não ao comunismo, mas uma preocupação com o bem-estar das pessoas, leva a isso. A gente cobra porque eles pagam. Vocês acham que o Honda, ele não falou isso, mas a gente acha que o Honda é o carro que o cara está bem. Sim. Né? Porque você ter coisas nesse país diz que você está bem, mas ninguém quer saber se você está bem porque tu está trabalhando honestamente, você está amealhando bem, ok. Você está em paz com a tua família, você faz o que você gosta, né? Você está levando uma vida em paz. Não. Lá na Europa o cara não quer saber, vai te respeitar. Até o faxineiro, vamos lá conversar. Eu não vou te desrespeitar, eu vou te tratar como trato qualquer outro, porque lá não tem essa coisa do individualismo, de querer ter coisa para me pisar o próximo. Pelo contrário. Quem é pisar o próximo? Você vê que a gente tem uma dificuldade muito grande. Que é ridículo. Pessoas arrogantes são pessoas doentias, cara. Você vê que a gente tem uma dificuldade muito grande aqui no Brasil de valorizar a mão de obra, né? Então, com muita facilidade, a gente gasta muito com material, mas quer pechinchar a mão de obra, né? Com muita facilidade a gente paga pelos materiais, que vai ser uma obra, você vai fazer uma obra. Mas na hora de premiar o trabalhador em si, nada. Aí você quer pechinchar. Pô, mas você vai ganhar 3 mil? O cara gastou 15 mil de material, mas você vai ganhar 3? Peraí, aí eu vou ter que arrumar outro aí, vou ter que ligar aqui, deixa eu ligar aqui. Conhece o seu José? Ele faz isso aí, material de 15. Ele faz isso aí por 1.200 aqui, vou ligar pra ele, peraí. É assim, a gente não valoriza, a gente quer pisar. Esse individualismo, a gente quer pisar. Porque olha só, o saber é porque não é valorizado, mas o saber de um pedreiro, o saber de um pintor, o saber de um... Ele é fundamental. Eletricista, ele é um eletricista, ele é específico. Mexe no relógio da tua casa, vê se tu não incendeia aquilo lá. Claro. Sim. É um saber valioso. Os americanos, eles falam muito sobre isso, call the guy, né? Pô, isso, eu sinceramente, eu me orgulho de nunca ter tentado consertar uma instalação. O cara, meu irmão, tem um bombeiro, tem um gasista, tem os caras. Eu sempre chamei. Sim, eu não consertei. Eu deixei pra lá. Nunca meti a mão, desculpa. Eu acho que isso aí um atraso imenso nosso. E na origem disso aí, sempre teve o desprezo pelo trabalho que a gente acha que é menor. Que a gente acha que é fácil. Que é fácil. Por ser talvez mais de baixo ressarcimento, baixo investimento, baixo investimento, enfim. A gente acha que é desimportante e é fácil. Isso aí eu faço, peraí. Ou se é fácil pro cara, porque ele levou anos para tornar fácil. Exatamente, é fácil pro cara. Eles chamam o Rafael, exatamente, que em 20 minutos resolve. Pô, mas 20 minutos pra cobrar isso? Você fazendo uma petição. Aliás, eu e o Marcelo 25 anos de trabalho, o cara falou assim, o Marcelo já ouviu muitas vezes, eu desisti do direito por isso. Muito por isso, não foi só por isso, mas foi muito. Botou 90%. Cansei de ouvir, então eu sou bom nisso aí, hein? Vou fazer direito. Isso eu ouvi 100 vezes. Sou bom aí, eu te dei todos os elementos. Eu sou bom. Não, falei, tu tá maluco, desgraçado? Estuda aí 10 anos e trabalha. Aí eu falei, você quer saber? Cansei.
Porque eu não, sinceramente, meu médico, eu canso de ver o cara entra no Google. Eu conheço gente assim, que entra no Google para ir numa consulta e confronta o cara. Eu já tive logo lá, uns anos atrás, ela tá atendendo um cliente novo, foi indicado, e aí me fez a pergunta. E sabia a resposta? Era antes da popularidade. E aí ele. Tá certo, tá escrito aqui. Não era muito comum, né? O cara ter internet no celular. E ele me perguntando, respondendo. O que tá fazendo aí, cara? Eu tô vendo aqui o que tu falou. Então tá, vamos encerrar a reunião aqui, porque tu já tem o Dr. Google, cara. A gente acaba aqui. Não. Acabou. Cara, é uma falta de respeito. Como a gente é voltado muito pra aparência, então a gente vê um cara ali chegando com aquela maletinha de ferramentas, a gente já quer logo humilhar, quer logo desprezar. Então já quer pagar pouco. Olha como ele tá vestido, deve ganhar muito pouco. Então eu vou oferecer pouco. A gente despreza muito esse trabalho técnico e difícil pra caramba. Esse trabalho. Eu e o Marcelo passamos por uma experiência recente com a montagem de um ar-condicionado. O nosso amigo lá que compramos o ar. E aí tudo bem. Enfia naquele buraco que não cabe. Então, enfia no buraco, monta a instalação, tem que fazer uma nova tomada. Saber 610, 220. Tudo isso. Aí a gente arrumou um rapaz. Aqueles armários que tu compra na Shopping Matriz, que tu vai, deixa que eu arrumo, isso aqui é mole. Aí sobe um saco de parafuso e o armário tá assim. Eu tenho a mesma experiência, o Ivaldo também, Ivaldo que assiste a gente aí, o armário do mesmo escritório. Compramos, mandei o armário pra lá. Vamos montar. Cara, a gente 2 anos não saiu do lugar. Não fecha a porta com a porta. Saí nas lojas de imóveis, assim, do Estado, saí nas lojas de imóveis, arrumei um cara. O cara fez em 20 minutos. Armário certinho. Eu falei, tudo até hoje, 5 anos. Aí eu falei pro Ivaldo, isso aí vale muito dinheiro. Vale. Porque a gente não saiu do lugar em 5 horas, 3 dias, sei lá, era muito tempo. Cara, E a gente tem essa o pior, o cara que o Marcelo contratou pra fazer o ar, ele cobrou muito, eu fiquei assustado. Porque eu pensei, cara, que trabalheira que esse cara teve, amigo. Ele montou o ar, mas tinha que passar a fiação para um outro lugar. Mudar a fiação, ele pode mudar a fiação. Não dava, tinha que mudar a fiação, tinha que mudar tudo. Ele fez um trabalho do caramba e um cara muito dedicado, porque eu perguntava, porque eu tô acostumado a lidar com alguns caras desses, né? E eles sempre colocam uma dificuldade, tem que comprar o cabo, não tem 40 metros, tem que comprar... O cara tinha tudo. O cara tinha tudo, eu perguntava, mas isso aí deve ser difícil, porque tem que ligar lá. Não, tem aqui, tranquilo. Mas isso aqui deve ter que fazer, não, eu tenho isso aqui resolve. Eu fiquei impressionado e ele cobrou um valor tão baixo, porque não fui eu que paguei, claro, foi o Marcelo, mas eu fiquei até constrangido pelo valor, porque foi um serviço tão espetacular, um serviço que a gente seria tão incapaz de fazer, que eu achei baixíssimo. A gente seria incapaz não, a gente ficou no calor, foi 2 meses, por causa disso. 2 meses com a ruim. A gente foi incapaz. A gente pegou lá e 2 meses depois é que esse cara chegou, porque, espera, era pra ter ligado pra ele 10 anos antes. O cara... O que eu podia fazer para ele? Indicar para 10 prédios, o cara tá lá. Isso não foi o Marcelo, isso não foi o valor estipulado pelo Marcelo, foi ele mesmo. Ele chegou e falou, dá isso. A gente ficou, o cara é genial. Mas por que ele faz isso? Por aí, né? De tanto passar por situações assim. Isso eu não tenho dúvida. Ninguém nunca valorizou o serviço dele. Então ele se acostumou com aquela precarização de um serviço que é excepcional, que é um raro. Alguém dominar com... Não é tão raro, mas não é qualquer um que manja disso. Com confiança. Com confiança e sem risco. Sem risco nenhum. Sem risco a tomar pessoa. daquele cair quando está sendo instalado, cair lá na Lá cabeça de embaixo. alguém. Eu sempre pensei Mata nisso. alguém, destrói um carro. Falar disso olha o aí, prejuízo. Falei, mas isso aqui é lá embaixo, né? Dá nervoso isso. Não é? Então beleza. Valeu, Marcelão. Valeu, Luiz. Fechamos. Banguela, fechamos aí. Agora o nosso diretor, o Rafael. Eu não chamo de diretor, eu chamo de Ourives. Eu chamo de Ivo Pitangui da internet brasileira. O cara que vai ajeitando cada detalhe, passando aqueles fiozinhos, que aliás eu vou passar aqui já, graças ao Marcelo. Um botoxzinho, ele vai ajeitando aí o nosso Pitangui. Não é não? Sim. Momento metrosexual da Banguela, né? Pinta e tal, agora eu vou passar aqui. Aí tem uma hora aí, meu irmão, que você já foi. Aí não adianta contabilizar. Já foi. Diriam as feministas. Bom, um abraço. Até a próxima.